Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Nós, nessa noite, irmãos, vamos falar a respeito do poder de uma palavra. O poder de uma palavra, e é interessante que às vezes a gente olha e a gente pensa que o poder da palavra só é da palavra de Deus. Mas nessa noite nós vamos entender que a palavra que sai da nossa boca, nós também precisamos ser cautelosos em relação a isso. Porque uma palavra proferida, irmãos, ela se torna uma sentença. Uma palavra liberada, irmãos, não tem como depois você dizer assim: ah não, mas eu estava brincando. Nem era isso que eu estava querendo dizer. O diabo não quer saber se você estava brincando ou se você não estava brincando. Porque ele quer saber o que você falou. E se você falou, você liberou uma sentença, e ele pode pegar essa palavra de sentença para fazer aquilo que você liberou. Então é por isso que eu sempre digo, irmãos, na hora da raiva, a gente precisa segurar as pontas. Na hora da dor, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da aflição, cuidado com o poder de uma palavra. Porque o poder de uma palavra, irmãos, pode colocar tudo para mudar ou tudo para se perder. Você lembra a história do povo de Israel? O povo de Israel, irmãos, quando eles saem do Egito, com um decreto de Deus sobre a vida deles, que eles seriam livres, que eles viveriam numa terra que emana leite e mel. Mas no meio do processo, irmãos, quando eles começam a passar dificuldade, quando eles começam a passar por algumas privações, por adversidades, eles viravam para Moisés e diziam: ah, melhor era ficar no deserto, porque lá no deserto tinha cebola. Melhor era ficar lá no Egito, porque no Egito tinha isso, a gente sofria, mas a gente comia. E várias foram as vezes que Deus disse para Moisés: Moisés, vou acabar com esse povo. Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é um povo obstinado, povo de dura serviço, Moisés. O que é ser um povo de dura serviço, irmãos? Tem um animal que tem a dura serviço, é um porco. Você já viu um porco olhar para cima? Não. Você já viu um porco fazer esse movimento aqui? Não. Por que Deus disse que o povo era um povo de dura serviço? Porque estava com os olhos aqui na terra, amparado daquilo que estava acontecendo aqui, nesse momento. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: enquanto você estiver amparado no que está acontecendo aqui, e não se mover para elevar os seus olhos para os montes, e se perguntar de onde vem o teu socorro, e trazer a resposta que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, nada vai mudar, meus irmãos. E o poder de uma palavra nessa noite nós precisamos entender. E Tiago vai falar muito bem a respeito de um membro que nós guardamos abaixo do nosso nariz, dentro da nossa boca, que é a nossa língua. Olha o que ele vai dizer aqui. Você que está sem sua Bíblia, não se preocupe, você pode acompanhar nas projeções, que nós vamos transmiti-las aí na mensagem. Ele diz assim, ó: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha que Tiago começa a dizer: olha, presta bem atenção. Muito cuidado a você se achar superiores aos outros. Muito cuidado a você achar que você é o dono da razão sempre. Muito cuidado que todo o universo está errado e você está certo. Muito cuidado, porque o juízo vai ser muito mais duro para você. Palavras de Jesus: considerem cada um superiores a vocês. Jesus disse assim: aquele que quiser ser o primeiro será servo de todos. Amém, aleluia. Jesus, certa vez, irmão, junto com os discípulos, ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, e ele cinge com aquela toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, irmãos, ele começa a lavar os pés dos discípulos. De repente Pedro olha para ele e fala: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele disse: sim, Pedro. Ele virou para ele e falou: nunca, de maneira nenhuma. Nunca que o Senhor vai colocar a mão nos meus pés sujos. Nunca que o Senhor vai colocar as mãos nos meus pés cheios de calo. Nunca
o Senhor vai colocar as mãos nos meus pés cheios de frieira? Aí, irmãos, Jesus vira para Pedro e fala assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não permitir que eu faça isso com você, Pedro, você não tem parte comigo. Pedro, na mesma hora, diz: não, você não lava só o pé, não, lava a cabeça, lava os braços, lava o corpo inteiro. Sabe que o nosso maior problema, irmãos, é a gente considerar Deus de acordo com a gente olha para nós. É você considerar Deus de acordo com a sua dor. É você considerar Deus de acordo com a tua luta, de acordo com a tua batalha. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: existe algo nessa noite que precisa sair daqui muito bem resolvido. E uma delas é o poder de uma palavra. Amém, aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é: eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Nós não conseguimos nada sozinhos, irmãos. A Bíblia declara: sem mim nada podereis fazer. Amém, aleluia. E olha o que ele vai dizer agora: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Amém ou não? Amém. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Até, irmãos, é só você olhar um pouquinho para trás. Até você conhecer Jesus, o quanto você tropeçou. Até você entregar a sua vida a Cristo, o quanto você errou. E eu não posso ir muito longe, irmãos, porque muito provavelmente, talvez em alguns momentos, a velha criatura fica batendo na tua porta, querendo que você volte a ser quem você era. Eu não engulo saco, pastor, eu não levo desaforo para casa. Pastor, se fez assim, eu vou devolver na mesma moeda. Ou pior ainda, pastor, porque eu não tenho sangue de barata. Que bom que você não tem sangue de barata, porque se você tivesse, você seria uma barata. E as baratas, irmãos, elas perecem. Pelo menos de vez em quando aparecem lá em casa, elas já perecem rapidinho. Irmão, lá em casa, a barata não sobrevive. Então, se você está achando que você não tem sangue de barata, deixa eu dizer uma coisa: cuidado, que você não vai sobreviver. Porque uma hora ou outra você vai achar uma chinelada que vai te matar. Uma hora ou outra alguém vai te dar uma vassourada que vai te colocar no seu devido lugar. Irmão, lá em casa, se não tem o chinelo, eu vou atrás da vassoura. Se não, a vassoura está longe e o rodo está perto, é o rodo mesmo que tem, não ia certo. Então a gente precisa entender, irmão. A gente precisa olhar para dentro de nós e falar: não, Senhor, eu sou essa pessoa que precisa. Eu dei muita cabeçada até chegar em Jesus, mas eu não posso ter a mesma vida depois de Jesus. E aí ele vai dizer aqui: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão, e aqui varão, irmãos, eu não quero que você coloque só para homem, não. Ele está falando a respeito do ser humano, da pessoa. Ele está dizendo: o tal varão é perfeito. E a palavra aqui do perfeito não é perfeito de perfeição, é separado. É alguém que decidiu ser diferente dos demais. Ah, pastor, mas eu conheço crente que fofoca e não dá nada. Você é separado. Você não faz igual. Ah, pastor, eu conheço crente envolvido com fofoca e não está dando nada. Você é separado, você não vai fazer igual. Amém, aleluia. Ah, pastor, mas eu conheço crente que está pintando e bordando. Você é diferente, você não vai fazer igual. Amém, E aleluia. aí ele está dizendo: o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a comunhão com Deus? Têm perdido, irmãos, algumas coisas que Deus poderia fazer com mais agilidade, com mais rapidez na sua vida, porque você não conseguiu refrear a tua língua e, consequentemente, o teu corpo. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quem aqui gosta de andar de cavalo? Quem aqui já andou a cavalo? Como é que você parava o cavalo quando você estava correndo?
passeia lá e puxa a rédea. E aí sabe o que acontece? Eu não sei se você sabe o que acontece. Eu não sei se você sabe por que o cavalo para. Porque quando você coloca a rédea naquele cavalo, irmãos, quando você puxa a rédea, aquilo machuca a boca do cavalo. Aquilo, irmãos, é uma agressão à boca do cavalo. E o cavalo automaticamente, para não doer a boca dele, o que ele faz? Ele para. Então, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Existem coisas na sua vida que você está sofrendo que você não quer parar. Tem coisas que você continua padecendo em áreas da sua vida porque você não está refreando sua boca. Irmãos, com aquela rédea a gente dá a direção, a gente mostra para o cavalo para que lado você quer ir. Mas irmão, tem que ser debaixo de sofrimento. Alguém vai ter que sofrer. Irmão, minha vida, a tua vida com Jesus não é assim. A palavra vai dizer assim: provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Ah não, pastor, mas a nossa vida tem sofrimento. Irmão, ter sofrimento é diferente de viver em sofrimento. O próprio Senhor disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele disse tereis, ele está dizendo: acontece, mas vai passar. Não é permanecer. Então o que nós precisamos fazer nessa noite é: quanto tempo faz que a luta na tua vida é a mesma? Quanto tempo faz que o problema na tua casa é o mesmo? Quanto tempo faz que o teu problema pessoal é o mesmo? E eu, irmãos, com toda certeza, sem medo de errar, em muitos momentos você já disse: sabe, quer saber, eu acho que não vai dar certo mesmo. Quer saber, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar. Eu já orei um mês, eu já orei 2 meses, eu já orei 15 dias e até agora nada. Irmão, quem faz barulho para dizer que está trabalhando é Satanás. Deus não. Satanás, quando quer fazer barulho, ele nem te pede permissão. Ele vem, irmão, acaba com tudo e vai embora. Agora Deus não. Deus é aquele Deus, irmãos, que nos prova lá em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Sabe a história das muralhas de Jericó? Fiquem em silêncio 6 dias, rodeando a cidade. 6 dias em silêncio. Oh, já viu crente quieto? Já viu crente sem falar nada? Irmãos, esses dias eu estava... Eu acredito muito nisso, que Deus me colocou a fazer esse estudo para que eu pudesse me policiar. As pessoas vinham aqui na frente, irmãos, para me pedir oração, e elas começavam: pastor, porque meu filho não, peraí, vou te dar uma palavra e a gente vai orar e já Deus vai dar vitória. E a pessoa ia meio engasgada para casa. E um dia eu estou lá em casa, eu comecei a fazer um estudo a respeito de ouvir. E aí, irmãos, o estudo dizia assim, que uma pessoa não consegue deixar a outra falar sozinha por 45 segundos. Ela interrompe o outro. Nem que seja com é verdade. Eu também acho. E aí eu comecei a vir para cá, irmãos, e perceber o que eu fazia. Pastor, meu filho, não, peraí, nós vamos orar, vou te dar uma palavra. Agora não, agora a pessoa vem para cá, eu cruzo o braço, faço cara de paisagem para ela e fico olhando. E ela fala, e aí ela fala, e eu, agora já passou de 45 segundos, agora eu posso. Mas depois que ela fala, irmão, depois que ela se expressa, aí você dá algum tipo de diagnóstico. Mas quando a pessoa não falou, irmão, fica quieto. Então é o que ele está dizendo para mim e para você. Se nós conseguirmos, irmãos, ferrarmos a nossa boca, a gente vai dirigir todo o nosso corpo. Porque, irmãos, você em cima de um cavalo, você consegue dirigir ele porque você machuca, olha que você puxa a rédea. E a pergunta de Deus para mim e para você é: será que eu vou ter que machucar você para você parar? Será que eu vou ter que puxar tua rédea para você aprender? Será que eu vou ter que puxar você para trás? Eu não sei. Quem aqui já ficou revoltado com Deus? Mentiroso. Aquele que nunca ficou revoltado com Deus, que atira a primeira pedra, irmão. Eu vou perguntar de novo para você ser sincero.
sincero. Quem aqui já ficou revoltado com Deus? Amém. Sabe que o nosso maior problema é a gente ficar revoltado com Deus, mas não revolta com a situação. Com a situação a gente carrega ela, está revoltado de mal com Deus. Eu me lembro uma vez que eu fiquei revoltado com Deus, e todas as vezes, irmãos, que essa velha criatura da revolta com Deus quer vir sobre mim de novo, eu me lembro da palavra que Deus me deu. Um dia eu fiquei revoltado com Deus, irmãos. Me falaram que o senhor faz isso, me falaram que o senhor faz aquilo, me falaram que é assim, que é assim, eu não estou vendo nada, quer saber, eu vou sair fora, quer saber, eu vou voltar para a minha vida, eu vou viver minha vida, eu vou fazer minhas coisas, porque até agora eu não vi resultado nenhum, não vi nada. O problema é que eu esqueci. Fui lá para o meu quarto, tranquei a minha porta e fui orar a Deus. Quando eu dobrei meu joelho e comecei a orar para Deus, Deus falou para mim assim: vai embora? Está revoltado? Antes de você ir, deixa eu te dar uma palavra. Por causa da tua ira contra mim, porém um som no teu nariz e um freio na tua boca, te farei voltar do lugar de onde saíste. Eu falei para Deus na hora: eu não estou indo para lugar nenhum, o senhor entendeu errado. Houve um equívoco. O senhor entendeu errado. Ou eu me comuniquei errado com o Senhor, não estou indo para lugar nenhum. Pensa você, irmão, querendo viver a sua vida, fazendo. Deus falou assim: peraí que eu vou jogar no sol, vou pôr um freio na tua boca para você aprender a falar comigo e vou te trazer de volta. Então a gente precisa tomar cuidado, irmão. Será que Deus vai ter que puxar a nossa rédea para a gente aprender em como falar de maneira correta? Olha o que ele vai dizer agora aqui. Veja também as naus. A nau, irmãos, é aquela que fica no mar ali, embaixo dos navios, que dá direção para o navio. Tem lá o comandante que está lá naquele leme, mas é a nau que vai dar a direção. Olha a referência. Eles estão dizendo, é como se aquilo ali fosse a língua. Era como aquilo ali, é isso aqui que vai dar direção para mim e para você, irmãos. O que sai da nossa boca. E ele vai dizer assim, ó: sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então preste atenção, Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: para de dar desculpa. Pastor, quando eu vi, eu já falei: você não está conseguindo se governar, aprenda a se governar. Fala, Deus. Eita Deus. Não, pastor, é que eu explodo. Mentira, você não consegue se governar. Deus te trouxe para você aqui hoje ouvir. Você vai ter que aprender a se governar. Você vai ter que aprender a governar a sua língua. Porque existem pessoas que não vieram para a presença de Deus ainda por causa da tua língua. Porque não adianta você estar aqui, irmão, culto após culto, e lá a tua língua não é igual que você está aqui. Não adianta, irmão. Não adianta a gente estar aqui. Já viu o seu amor fazer milagres, mas lá na minha casa eu solto os cachorros. Ou coisa boa, irmão. Vou colocar na nossa lista do louvor. E aí nessa hora você fala: é verdade, Senhor. Irmãos, um dia, quando nós estávamos na outra igreja ali, no outro endereço, antes de nós mudarmos desse salão, um dia nós chegamos lá na igreja e não tinha copo descartável. E aí eu cheguei, identifiquei que não tinha copo descartável e saí para o mercado pertinho ali para comprar um copo descartável. Irmãos, tinha um jovem, os adolescentes andando de skate, irmão. Irmão, tudo quanto é palavra torta que vinha na boca, eles xingavam um ao outro. Eles andando de skate, eles xingando um ao outro, irmãos. Quando eu virei a esquina, irmãos, um deles gritou: cala a boca, o pastor vai passar. Irmão, eu não conhecia um deles. Eu não sabia nem quem eles eram, mas eles sabiam quem eu era. Sabe o que acontece, irmão? Você pensa que você não está sendo observado. Você pensa que as pessoas que estão ao teu redor não te observam, mas elas estão te observando. Elas estão querendo saber se você mudou mesmo ou se você só está vivendo de fachada.
Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha para a nau. A nau de um barco no meio da tempestade, ela consegue governar o barco. Então não vem com essa história hoje que não, pastor, eu estou passando por luta. Você precisa aprender a se governar na luta. Não, pastor, é porque a minha adversidade é muito grande. Não, você precisa aprender a se governar na adversidade. Porque se você não aprender a se governar, você vai ser governado. Se você não aprender a se policiar, você vai ser influenciado. Moisés manda os espias, 12 espias, para uma terra que manava leite e mel, dizendo: olha, Deus falou. Deus falou que aquele lugar é nosso, que é lá que nós vamos morar. Vamos lá dar uma olhadinha antes da gente chegar. E aí, irmãos, eles chegaram. E quando eles chegaram lá, irmãos, a Bíblia diz que era verdade aquilo que Deus havia dito. A terra manava leite e mel. Para se carregar um cacho de uva era necessário 2 homens, irmãos, e atravessavam aqui um pedaço de madeira para carregar um cacho de uva. Irmão, dá uma olhada nos nossos cachos de uva dos mercados. A gente pega com a mão assim, ó. É Deus dizendo para mim e para você: aquilo que o homem produz é assim, ó, limitado. O que eu produzo não, é ilimitado. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Não tem 12 espias. 10 chegam lá, irmãos, e eles voltam. E aí Josué e Caleb estão assim, igual Chaves, sabe? E você, e é verdade, né? Sabe? Quem Jesus Chaves? Vou pegar você pela idade agora. Lembra o Chaves quando ele ficava feliz? Isaac. Então eu imagino Josué e Caleb chegando lá, Isaac. Aí de repente os outros 10 olhando e falando assim: ixi, Isaac, ele não viu o mesmo lugar que a gente viu lá? Os 10 espias falaram: engano seu. Josué e Caleb, engano de vocês. A terra lá é boa? É boa. A terra lá manda leite e mel? Manda. Só que tem um negócio. Vocês não enxergaram, não? Olha a boca, olha o poder de uma palavra. Vocês não viram, não? A terra é boa. Realmente a terra manda leite e mel, mas tem um problema. Tem gigantes morando lá. E nós, comparados a eles, não passamos de gafanhotos. Olha o poder de uma palavra, irmãos. Aqueles 10 conseguiram influenciar o povo. De repente Josué e Caleb se levantam e falam: não, peraí. De jeito nenhum. Nós temos uma palavra de Deus. Deus falou que a terra é nossa. E se Deus falou que a terra é nossa, nós vamos entrar lá. Amém, aleluia. Sabe quem entrou lá? Na terra que manava leite e mel? Aquele que teve o governo. Aquele que na hora que todo mundo estava falando que era um gafanhoto, ele falou: eu não. Já viu aquele crente que você vai conversar com ele e fala: não, é assim mesmo. Aí se Deus quiser. Tem os crentes, irmãos, não tal do se Deus quiser, que é só a graça. Se Deus não quisesse, Ele não enviaria Jesus. Amém, aleluia. Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou. Você é fruto do amor. Amém, aleluia. A gente não merecia, irmãos, mas Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é uma tal maneira? É uma maneira que não se consegue medir, que nós não conseguimos, irmãos, mensurar o tamanho desse amor por nós. Que entregou o seu único filho para que todo, preste atenção no que está dizendo a palavra, para que todo aquele que nele crê. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. A Bíblia não está dizendo assim, para os evangélicos que nele creem. Tem gente que acha que Deus é evangélico, irmão. Tem gente que acha, irmãos, que Deus congrega só aqui com a gente. Irmãos, eu tenho conhecido muitas pessoas de outras religiões, irmãos, está faltando assim, ó, para elas entregarem totalmente a vida para Jesus. Só que, lá onde elas estão, elas são corretas. Marido de uma só esposa, esposa de um só marido, tem os seus filhos em de parte de obediência, trabalha honestamente. O que está faltando, sabe o que é? Confessar Jesus. E aí a gente vem para cá, bate no peito, que agora a gente é crente, que a gente conhece a Deus, que a gente isso, que a gente aquilo, mas a gente vive, irmão, dando cabeçada.
conseguido nos governar. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, para mim e para você não tem desculpa, você consegue se governar. Olha o que ele vai dizer. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. O que ele está dizendo? É essa boca que diz glória a Deus, aleluia. É essa língua que diz louvado seja Deus. É essa língua que louva, que adora. É essa língua que ora. É essa língua que busca. Mas olha o que ele vai dizer também. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o que ele vai dizer agora, irmãos. Olha que referência para a língua. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. Meu Deus do céu, irmão. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fé. Está vendo? Sabe aquele negócio quando você está lá, quando você está na hora da raiva, quando você está na hora da luta, né? Quer saber que para mim está tudo errado, porque para mim é isso, e não presta para nada, e não sei o quê. E o diabo está dizendo, isso, continua, isso, fale mais, libere sentença de derrota, libere decreto de derrota. E ele nessa noite está nos dizendo, o Senhor está dizendo para mim e para você, nessa noite, faça uma revisão hoje, faça uma reflexão hoje. O poder de uma palavra que sai da tua boca tem te levado para uma terra que manda leite e mel, ou tem te levado, irmãos, para uma terra de deserto. Seu relacionamento com a tua família, seu relacionamento com os teus parentes, quem te conhece, quem sabe quem você é na intimidade, como é que é o seu tratamento. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Vamos lá. Porque, volta 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, irmãos, se tudo que está relatado aqui foi dominado, domado pela natureza humana, você tem capacidade de se domar. Você tem capacidade de se policiar. Você tem capacidade de parar, pensar e refazer a tua vida. Ah, pastor, mas eu não engulo sapo. Pois é. É por essas e outras que a gente tem ficado cada vez mais distante das nossas realizações. Porque o próprio Senhor disse assim, se tiverem de um lado da face, dê o outro. Sabe o que acontece, irmãos? Se eu chamar qualquer criança que está lá na sala da Rede Kids, se eu chamar qualquer criança e der um beliscão ou um tapinha nela que seja, vai passar 5 minutos, se ela voltar lá para a salinha, ou se ela correr um pouco aqui no salão, daqui a pouco eu vou pedir um abraço para ela, sabe o que ela vai me dar? Um abraço. Agora vou eu e você. Eu te dou um beliscão, eu te dou um tapa. Eu vou sair dessa igreja. Vou sair dessa igreja. Eu vou para aquela igreja da esquina e vou chegar lá na esquina e vou falar com o pastor ali, quase para as ovelhas. Está cheio de igreja assim, irmão. Aí eu gostei da palavra. Aí achei o pastor muito duro. Vou ali para a esquina, onde eles massageiam meu ego. Vou ali onde eles prometem casa, carro, viagem, praia. Fala, Deus. Grandioso és tu, Senhor. Não, você precisa entender o que é evangelho. O evangelho de verdade. Eita, Deus. O evangelho de verdade é: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém, aleluia. O evangelho verdadeiro é: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Amém, aleluia. Esse é o evangelho verdadeiro. Glória a Deus. Ai, pastor, o senhor não acredita que Deus pode dar casa? O senhor acredita que Deus pode dar carro? O senhor acredita que Deus pode dar viagem? Irmãos, eu acredito. E eu tenho vivido isso. Mas, irmãos, a gente precisa passar pela conversão primeiro. Irmão, porque se Deus ficar abençoando qualquer tipo de pessoa que está andando de qualquer jeito, vão fechar as portas, vão fazer outra coisa na vida. Porque a gente está vivendo um engano, a gente está vivendo uma mentira. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é justo e de Deus
não se zomba. Você acha que o cara vai pintar e bordar a semana inteira, vai chegar aqui um domingo, irmão, vai satisfazer a semana inteira tenebrosa que ele teve, e Deus na outra semana vai abençoar ele? Vai ter que ralar, meu filho, vai ter que se converter, vai ter que se dominar, vai ter que se governar, vai ter que refrear a sua língua, vai ter que verdadeiramente se posicionar. Glória a Deus, aleluia. Olha o que ele diz agora. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que se não pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Mas eu entendo que a gente pode ter uma vida equilibrada. Eu entendo que a gente pode ter uma vida, irmão, separada. Uma vez uma pessoa, irmãos, tem coisas que acontecem, irmãos, que o diabo, quando ele não se apresenta, ele manda um enviado. Um dia nós estávamos prontos para ir para uma festa da Rede Mulheres, lá na nossa igreja residencial Flores. Irmãos, naquela época a gente tinha uma Kombi. Meu Deus do céu, quem já dirigiu Kombi aqui sabe? Irmãos, além de ser uma luta dirigir Kombi, não é folga que aquele volante tem. Irmão, você chega com dor no ombro, dor nos braços, dor no cabelo, dor em tudo. Porque você tem que ficar, os crentes tudo lá dando glória a Deus, aleluia, atrás, e estão sofrendo aqui, ó, com a folga do volante da Kombi. Ninguém preocupado com você, você quer chegar no destino. Irmãos, esperando as irmãs chegarem, que a gente ia dar carona para levar para a Kombi. A igreja com meia porta, irmãos, era só esperar as irmãs chegar, colocar na Kombi e ir para a festividade. De repente chegou uma Santa Rona. Chegou uma Santa Rona e disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: agora? Tem que ser agora, pastor. Eu falei: tá bom, vamos na igreja. Entrando para dentro do salão, e ela disse assim para mim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, porque se chegar no ouvido do o senhor já está sabendo. Eu falei: o que é, irmão? O que está acontecendo? Pastor, a irmã fulana tem um cara que entra na casa dela, pastor, às 10 da noite, e ele só sai às 6 da manhã. Eu falei: peraí. Eu falei: a senhora vai falar da senhora ou a senhora vai falar da irmã? Não, pastor, estou falando, porque se chegar no teu ouvido, eu estou fazendo uma fofoca nossa, pastor. É para intercessão. Irmão, ela veio de lá para cá, ela tomou duas daqui para lá. Eu falei: irmã, primeiro, se alguém tivesse que confessar um pecado para mim, uma adversidade, seria a pessoa e não a senhora. Segundo, a senhora está ficando a noite inteira acordada, olhando lá a casa da irmã, para ver se o cara entra 10, 16. A senhora está de vigilante noturno agora. Irmão, ela azedou comigo. E ela azedou comigo e falou: então é desse jeito? Então é assim que funciona aqui nessa igreja? Eu falei: é assim que funciona. Se tem alguém que tem que falar de si mesmo para mim, é a própria pessoa e não a senhora fofoqueira. Irmão, o problema é que eu pensei que ela ia embora para casa. Ela foi para a festa. E chegou lá na festa, irmão, ó. Chegou lá na festa, ó. E eu olhando e falando: quem te conhece, quem te compra. Mas, irmãos, a palavra ela vai dizer isso. De Deus não se zomba. Ela veio da festa e sumiu da igreja. E saiu falando para todo mundo que lá na nossa igreja, que aqui na nossa igreja, no nosso ministério, a gente aceitava coisa errada. Irmãos, eu não fui atrás. Não. As pessoas viram quase todos os irmãos. Ela conseguiu inflamar quase todos os irmãos. E os irmãos chegaram: pastor, eu não posso encontrar com a mulher do mercado porque ela fala mal do senhor, fala mal da esposa, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, pastor. Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei: eu não vou fazer nada. Não, pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada, irmão. É Deus quem me justifica. Amém, aleluia. Irmãos, passaram uns 15, 20 dias mais ou menos, nós fomos aqui na Feira do Petrópolis. Irmãos, de repente vem a pseudo-irmã no meio da feira. Eu sim estou vivendo. Irmão,
cansando as pernas. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Senhor, olha a condição dessa irmã. Senhor, não está certo isso, irmãos. Eu não quis usar de misericórdia. Sabe o que Deus falou para mim? Não use de misericórdia, porque está escrito: não toqueis aos meus ungidos, não maltrateis aos meus profetas. Não diz respeito a você, diz respeito ao meu corpo, ao meu povo, aos meus escolhidos. Não é sobre você. Eita Deus, amém. Não, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E Ele vai, irmãos, comprar a batalha e a guerra que for necessária. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. E aí, irmãos, um dia, a irmã da história veio falar comigo. E ela disse assim: pastor, eu fiquei sabendo de tal coisa. Pastor, isso acontece na minha casa. Será que sou eu? E eu assim, não sei, irmã. Ela falou: não, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Sabe por quê? Porque essa história está muito parecida com a minha. Aí eu perguntei: mas a senhora, irmã, que o homem chega e 10 horas e ele vai mesmo embora só 6 horas da noite? É, pastor, é meu filho, ele é militar e agora ele veio trabalhar para cá, e aí ele não tem casa ainda, ele não tem um lugar para ele se instalar ainda, pastor. Então ele está ficando lá em casa. Quando ele volta do turno, ele vai às 6 da manhã e volta de novo lá para o turno dele. Tá bom. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma teoria comigo, irmão. Se eu não ouvir com os meus ouvidos, se eu não ouvir com os meus olhos, eu não vou falar com a minha boca. Amém, aleluia. Irmão, você pode estar entrando num problema grandioso, irmãos, sem necessidade nenhuma. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, é uma peçonha mortal. E outra coisa, irmãos, se alguém vier falar mal de alguém para você, corta o mal pela raiz. Amém, aleluia. Se alguém quiser vir com essas historinhas, irmãos, um dia uma pessoa falou: ah, pastor, falou mal de você. Eu falei: eu fico mais preocupado porque essa pessoa teve tanta facilidade para falar para você de mal de mim. O problema não é a pessoa falar mal. O problema é você permitir que ela fale e você ouça e ainda complete a conversa. Então nós estamos precisando, irmãos, passar por um processo de purificação para que o poder da palavra na nossa boca seja verdadeiro. Amém, aleluia. O profeta Samuel, a Bíblia diz que toda palavra que saiu da boca de Samuel, nenhuma delas caiu em terra, todas se cumpriram. Amém, aleluia. E aquilo não ia se cumprir, irmãos, que ele mandou Saul matar o camarada lá. Quando ele chegou lá com Saul e falou: o que é esse barulho de vaca? Esse barulho dessa ovelha? Ah, eu trouxe o cara que eu mandei ser matar, eu prendi ele, coloquei ele como escravo, então manda chamar ele lá. Aí o cara veio de lá todo tranquilão, irmão, achando que ele estava livre da sentença que Deus havia dado para ele. Quando ele chega, irmãos, Samuel arranca da espada e mata o cara na frente de Saul. E fala para Samuel: era isso que Deus tinha mandado fazer. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: se Deus falou, não questione, faça. Amém, aleluia. Se Deus falou, não é do seu jeito, é do jeito dele. Olha o que vai dizer agora. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de cuidado, que talvez você esteja amaldiçoando uma pessoa que é o dodói de Deus, é o xodó, ele está fazendo tudo quanto é coisa errada. Vai chegar uma hora que Jesus vai trazer ele para a presença. Irmão, eu um dia fui uma curva de rio, irmão. Se eu fosse Deus no dia que Ele me escolheu, eu não tinha me escolhido. A vida que eu estava vivendo, que eu estava fazendo, irmãos, a vida que eu estava levando, eu não teria me escolhido. Mas a misericórdia dele me alcançou, irmãos, e Ele me refez, e Ele me refaz todo dia, e Ele me mostra todo dia o que eu preciso melhorar, o que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso começar a fazer. É Deus que me mostra isso todo dia. Amém, aleluia. Glória a Deus. E Ele vai dizer, ó: com ela bendizemos a Deus Pai. Como é que pode, irmão, você vir para cá em pleno domingo, louvar a Deus, bendizer a Deus e Pai, e segunda-feira de manhã você está amaldiçoando porque amanheceu? Ah, pastor, disse que essa semana vai vir frente frio. Não lembro, não sei para que frio. Tinha um irmão que congregava
pregava com a gente, irmãos, era tão difícil você acessar para conversar com ele. Ele era muito sistemático, irmãos, muito. Alguns irmãos aqui conheceram ele. De vez em quando, irmãos, eu chegava para quebrar um gelo com ele. Eu chegava para quebrar um gelo com ele e qual que é a conversa clássica? Qual que é aquela conversa clássica para a gente quebrar o gelo? Eu chegava aqui na frente da igreja, antes de começar o culto. Eu chegava para ele e falava assim, esquentou hoje, né? Mas fez calor, ele falava, tá bom, tá ótimo. Ele era desse jeito, irmão. E ele trabalhava para a sal, ele trabalhava de sol a sol, irmãos. Tinha dia que ele chegava e falava, ô irmão, choveu hoje, hein? Foi complicado você trabalhar. Não, foi bom, foi ótimo. Se Deus quiser assim, estava bom. Irmão, ele só dava atravessada. Você não conseguia acessar de jeito nenhum conversar com ele. E um dia eu fiquei irritado, irmão. Fui embora em casa, eu quer saber, eu vou deixar para esse irmão mais. Irmão mais educado. O irmão nem para falar, pois é, fez calor. Ele virava e falava, não, tá bom, se Deus quiser assim, tá bom. E eu fui reclamar para Deus. E Deus falou para mim, você não sabe o que está certo? Você está salvo, pessoal, glória a Deus. Você está chovendo, glória a Deus. Se fez frio, está frio, glória a Deus. Mas não, a gente não quer, irmão, a gente não quer, a gente não sabe o que a gente quer da vida. Eu estou te dando uma terra que manda leite e mel, mas lá tem gafanhoto. Não, lá tem gigante, eu sou um gafanhoto. Não, eu não estou falando de você olhar para o gigante, eu estou falando de você olhar para a terra. Eu não estou falando para você olhar para aquilo que tem de dificuldade dentro da terra. Eu estou falando para você olhar para aquilo de bom que tem dentro da terra. E ele está dizendo para mim e para você hoje. Comece a se policiar. Comece a se governar. Comece a se dominar. Será que essa boca que já deu glória a Deus, aleluia, que hoje, será que amanhã, a hora que vierem falar alguma coisa para você, você não vai usar essa mesma boca para amaldiçoar alguém que ainda foi feito a semelhança de Deus? Você pode ser provado nessa palavra essa semana. Você pode lavar suas roupas brancas e colocar no varal do seu vizinho, colocar fogo. E vinha aquela sujeira assim, de fuligem preto em cima da sua roupa branca. E aí você está falando, Senhor, abençoa esse vizinho. Louvado seja Deus. Eu vou lavar de novo, Senhor. Não tem problema. Eu lavo de novo. Mas não, o que você faz? Você lembra da terceira, quarta, quinta geração, chama ele de endemoniado, fala um monte de coisa, e depois a gente vem para cá e glória, glória, aleluia, vem cedo, vem Jesus. A gente não aguenta no trânsito, irmão. A gente não aguenta no trânsito. Hoje o meu pastor deu uma referência, eu falei, é verdade, irmão. Tem gente que procura casa para alugar na rua, parece, irmão. O cara está dirigindo, parece procurando casa para alugar. Eu falo, meu Deus do céu, sai da minha frente. E às vezes, sabe o que é? A gente está vendo para a igreja. Eu saio de frente, e carro, e não sei o quê, e gira para lá, gira para cá, e não sei o que, aí a gente vem para cá, para a paz do Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Vamos adorar o Rei. Está na hora da gente se refrear, da gente se governar, da gente se policiar, que a gente parar, irmãos, com a mesma boca que a gente abençoa, a gente amaldiçoa. A partir de hoje eu vou abençoar. Amém. Olha o que ele vai dizer agora. De uma mesma boca, irmãos, olha o quão delicado é isso aqui. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então presta atenção. De uma mesma boca procede bênção e... Então presta atenção no que eu vou dizer. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que o diabo nem tem aí, faz, sai fora. Não vai colocar na minha face aí não. Isso aí não é culpa minha não, isso é culpa sua. Mas tem umas coisas que o diabo você não sabia, eu vou anotar. Você está me ensinando algumas coisas, eu vou anotar. Porque de uma mesma boca procede bênção e maldição. As pessoas de vez em quando vêm conversar comigo. Ai, pastor, ora por mim, que estou numa luta, numa prova, reclama. Não, mas vai dar certo. Não, pastor, eu sou pobre mesmo. Ixi, peraí. Não vou nem pegar na mão. Se essa incredulidade pegar, eu sou
A pessoa às vezes vem pedir oração e fala: pastor, ora para essa minha dor na coluna. Eu falo: não vou orar. Que é isso, pastor? O senhor falou de orar para as pessoas. Não, é que é sua, não tem como orar para algo que é seu. Você precisa entender que você sentir o sintoma não quer dizer que é seu. Pastor, eu estou sentindo a dor, mas ela não é minha, ela vai sair em nome de Jesus. Amém, aleluia. Mas tem gente, irmãos, que acostumou com as 40 gotinhas de dipirona. Tem gente que acostumou. Toma remédio para dormir, remédio para acordar. Remédio para antes de comer e remédio para depois de comer. Remédio para tomar água e remédio para parar de tomar água. Remédio para levantar e remédio para deitar. Remédio para articulação e remédio para o nervo. Remédio para a cabeça porque eu estou esquecida. E ela não tem capacidade, porque lá em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Então as suas pisaduras nós somos sarados. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? É mais fácil lá na farmácia gastar R$1 com dipirona. E pastor, faz tempo que o senhor não compra dipirona, não está mais R$1 não. Pois é. Eu não sei mesmo o preço do dipirona. Tem dia que me dá dor de cabeça, irmãos. Eu como falo quando eu ponho dor de cabeça, eu falo: vai que eu tomo um remédio, irmão. Eu saio perto, vou lá e falo: no nome de Jesus, Senhor, eu já tenho um remédio. Irmão, não estou presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo para você que você não tem que se medicar, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo para você é que você não pode ser um dependente de remédios. Irmão, de vez em quando eu vou tomar dipirona. De vez em quando eu tenho que tomar um sorrisal. Vai pro rodízio, come igual um doido. Aí tem que ter um sorrisalzinho lá para ajudar na digestão. É uma coisa natural do dia a dia. Agora tem gente, irmãos, tem gente que para tudo ela tem um remédio. Para tudo é um comprimido. Cuidado. Isso se chama compulsão. E daqui a pouco você nem está sentindo nada, mas é porque eu já tomo, então eu vou tomar. Vai que me dá. E aí a gente precisa tomar cuidado. Porque daqui a pouco você virou uma pessoa compulsiva em remédio. Se for aqueles coloridinhos, então, eu não tomei dos rosa ainda, vou tomar agora. Tomava só do amarelo e vermelho, agora eu vou tomar do azul e rosa. Então cuidado. Porque falta de governo, falta de domínio, falta de você, irmãos, exercer a autoridade que o Senhor colocou sobre a tua vida. E aí agora é uma hora de eu olhar e refletir, você olhar e refletir o que tem que sair da tua boca em relação a você, em relação à tua casa, em relação à tua família, em relação aos teus sonhos, em relação aos teus projetos, em relação aos teus filhos, em relação aos teus pais, em relação a você mesmo, bênção ou maldição. Porque ele está dizendo, de uma mesma boca procede bênção e maldição. E não tem coisa que o diabo nem está fazendo nada. É aquilo que está procedendo da sua boca que está trazendo para você. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. É Paulo dizendo, é Tiago dizendo assim: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês vão proferir bênção, ou vocês vão viver patinando igual o carro atolado. Olha o que ele vai dizer agora. Porventura, dentro de alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Quem já foi para a praia aqui, quando você vai lá pular onda, você pula de boca aberta e de olho aberto? Vai para a praia, irmão, e pula de boca aberta e de olho aberto lá na praia para você ver. Você vai engolir um monte de água salgada e vai encher teu olho de sal também com aquela água. Mas agora se a água é doce, irmão, se a água é limpinha, você pula, fica de olho aberto, olha no fundo lá, água cristalina, é outra coisa. E olha o que ele está dizendo. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, ou seja, de um mesmo lugar, água doce e água amargosa? Então, irmãos, nós hoje precisamos sair daqui decididos se nós vamos ser doce ou se nós vamos ser amargo. As pessoas que se aproximarem de nós a partir de hoje, a minha oração é que nós sejamos doces.
Não, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser sal da terra. Por isso você é chato. Preste atenção, toda comida que passa o sal, que o sal passa do ponto, ela estraga, ela não serve. E toda comida que você colocou sal a mais, quando você coloca na boca, você já... errado o sal desse arroz, errado o sal desse feijão. E na maioria das vezes, se tiver muito salgado, sabe o que você faz? Você não come, você joga fora. Então Deus está dizendo para mim e para você, você é sal, mas tem que ser na medida certa. Você tem que ser aquele, irmãos, manso, humilde de coração, abençoador, feliz, alegre, uma pessoa, irmãos, que incentiva as outras, uma pessoa, irmãos, que olha para o outro na batalha, na luta, dizer para ele, eu vou orar junto com você, Deus vai te dar vitória também. Um dia eu passei por aí, mas Deus me deu vitória, vai dar para você também. Seja essa pessoa doce que Jesus está querendo. Amém, aleluia, glória a Deus. Agora, se você for uma pessoa amada, você vai estar rodeado de gente amada. Olha o que vai dizer aqui, versículo 12, para nós encerrarmos. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras azeitonas ou a videira figos? Ou seja, inverter os papéis? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então hoje, irmãos, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Como você quer viver a sua vida? Como você quer atingir as pessoas a partir de hoje? Como é que as pessoas querem te conhecer? Como é que as pessoas vão te considerar? Como é que as pessoas vão falar quando você não estiver no recinto? Ontem nós tivemos aqui, irmãos, o casamento coletivo. Ontem nós, irmãos, graças a Deus, irmãos. Ontem, irmãos, eu realizei um sonho. Em dezembro do ano passado, nós tivemos a reunião da nossa diretoria. E eu conversei com meu pai, conversei com meu irmão, os pastores da igreja, e disse, olha, existem coisas que se a igreja não se posicionar, daqui a pouco, quem está congregando conosco está achando que nós estamos achando tudo normal e validando tudo isso. E eu disse assim, olha, aqueles que são amaziados na nossa igreja precisam casar. Aqueles que são amaziados na nossa igreja precisam consertar, porque senão daqui a pouco, se a gente não fala nada, se a gente não orienta a segunda palavra, eles vão achar que é tudo normal e que nessa igreja pode tudo. E ontem, irmãos, aqui eu me vi realizado, irmãos, porque eu percebi, irmãos, olha, eles entenderam a mensagem, eles entenderam a palavra, eles foram lá, se casaram no itinerante, eles chegaram e disseram, pastor, nos casamos, vamos celebrar agora aqui na igreja, pastor. Eita Deus, aleluia, Jesus. E ontem, irmãos, ouvi das famílias, irmãos, pastor, que coisa linda, tapete vermelho, pastor, cheio de flor, para tudo quanto é lado, pastor. Meu Deus, muito obrigado por esse carinho, pastor. Porque, irmãos, lembra do texto que nós lemos no início do culto? Não importa onde é que você vai caminhar nos dons espirituais, o final de tudo é que tem que ser tudo para a edificação. E ontem, irmãos, eu aqui celebrando o casamento deles, eu me vi realizado, irmão. Eu me vi realizado dizendo, os membros da minha igreja estão entendendo a mensagem. Amém, aleluia. Os membros da minha igreja estão entendendo o que é servir a Deus. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de daqui para o final do ano, se precisar fazer outro. Se tivermos mais quantidade de pessoas para a gente fazer, a gente vai fazer. E se o ano que vem chegar mais gente que tiver nessa mesma situação, a gente faz o ano que vem. Irmãos, daqui a pouco eu quero fazer um casamento coletivo, que fechar um espaço se precisar, e a gente casa todo mundo precisar. Aleluia, Jesus. Por quê, irmãos? Porque esse é o propósito de Deus. E para nós encerrarmos aqui, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, irmão, não adianta você querer viver em paz se você está semeando guerra. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero que a equipe de louvor venha para cá, fique posicionada. Gostaria que você curvasse sua cabeça por um momento, fechasse os seus olhos. Que você fizesse esse compromisso com o Senhor nessa noite. Que você dissesse isso para Ele. Senhor, eu entendi a palavra. Eu entendi essa mensagem. Eu quero aprender a me governar, a ter domínio. Eu quero aprender a fazer a tua vontade. Eu quero aprender a ser essa pessoa tratável. Eu quero aprender a ser essa pessoa mansa, humilde. Eu quero ser essa pessoa que profere bênção e não maldição. Amém, aleluia. Eu quero ser essa pessoa, Senhor, que todo mundo quer estar perto, porque eu sou agradável. Amém. Eu quero ser essa pessoa reconhecida como sendo uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senhor, eu não quero mais, a partir de hoje, dar desculpa nas lutas, nas batalhas, nos problemas, nas adversidades que eu estou enfrentando, para ser amado. Eu não quero colocar culpa, Senhor, nas minhas dores, nos meus vales e desertos, para achar uma desculpa para amaldiçoar alguém, para tratar alguém mal. Mas eu quero sair desse lugar nessa noite convicto que o Senhor me criou, o Senhor me planejou para viver uma vida de paz, para viver uma vida de alegria plena, para viver uma vida em que o Teu nome será glorificado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre toda a minha parentela. Amém, aleluia. Glória a Deus. Abra o teu coração por um momento, vai para Ele. Aleluia, Jesus. Seja sincero para Ele nesse momento agora.